Estamos de volta. O assunto de hoje é feiras livres em condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações muito importantes e valiosas. André, queria entender, que você explicasse para quem está nos assistindo, quem são esses feirantes? São pessoas que fazem feiras durante a semana ou são exclusivos da sua empresa? Queria que você explicasse um pouco, pensando também na segurança, né? Porque o condomínio está colocando prestadores de serviço dentro do seu condomínio e se não forem pessoas corretas, seguras, não tiver, pode ser um problema até de criminalidade depois dentro do condomínio. Exatamente. Bom, hoje os parceiros Quitandinha, nós estamos falando de algo em torno de 120 parceiros, que é o número que a gente trabalha hoje, tá? E a Quitandinha faz um trabalho de homologação com esse parceiro. Eu não pego simplesmente esse parceiro da feira livre e falo, olha, amanhã tem uma feira lá. Não, não funciona assim. A gente faz um trabalho com ele primeiro de documentação, ou seja, ele tem que apresentar documentação para ter aquele negócio em dia. Então, a Anvisa, Vigilância Sanitária, custo de manipulação de alimentos e assim por diante. Quando o feirante não tem isso, nós da Quitandinha o ajudamos a tirar essa documentação. Quando ele se homologa e aí o condomínio oferta, tem interesse na feira, a gente vê a agenda de cada um deles e encaixa, faz esse trabalho de encaixe do feirante, né, em cada um dos eventos. Na sua grande maioria hoje já trabalham com exclusividade conosco, eles largaram a rua, até porque o horário da rua é um horário bastante complicado, né, e acaba que a rentabilidade do condomínio, dependendo do bom trabalho dele, é maior. Então ele prefere atuar conosco aí na sua... E os valores, o valor que se paga hoje numa feira de rua, embora as feiras de rua tenham desaparecido um pouco, né? Pelo menos o que eu via quando era criança, o que eu vejo hoje é muito menor. Como que é? É mais barato, é mais caro, é similar? Olha, depende muito do volume de venda, né? Então, similar é um pouco complicado porque na rua você não paga absolutamente nada, né? E o feirante não tem compromisso com nada. Ele simplesmente monta de qualquer maneira, não tem uma preocupação com higiene. Então, dentro do condomínio, na maioria das vezes a gente precisa de mais funcionários. A coisa é um pouco mais elaborada. Custosa. Mas você paga pela comodidade. Ou seja, o trabalho que se você tivesse, tirar o seu veículo, ir ao supermercado, estacionar o carro, comprar, pegar a fila do caixa, com certeza sai mais caro do que você comprar. Então, a gente poderia falar que porcentagem? Vou te dar um exemplo. Um pastel na feira hoje custa R$6. Na feira de condomínio custa R$7. Tá. Nada de muito significativo. Não. É um valor bastante... 15%, por exemplo. Exatamente. Pelo valor do serviço agregado, né, que você encontra ali. Comodidade que também Exatamente. Vale. Rogério, responsabilidade, né? Eu falei aqui sobre você estar colocando pessoas dentro do seu condomínio. E se forem pessoas do mal, isso pode virar um assalto, um arrastão, por exemplo. A gente já estou chegando, óbvio, no extremo, né? Mas também pode ter problemas de relacionamento, pode ter discussões, podem ter, quer dizer, diversos tipos de problema. Qual é a responsabilidade, aonde que você se insere aí como síndico nesse sentido de... Ótimo, estou trazendo uma coisa muito legal, positiva, as pessoas vão ter comodidade, vão ter relacionamento, isso é indiscutível, né? Que é uma coisa, acho que maravilhosa, todo condomínio gostaria de ter. Mas os problemas que podem acontecer e a sua responsabilidade sobre isso? A responsabilidade do síndico, como em todos os casos, ela é total, né? Então, o síndico vai organizar essa feira, vai procurar parceiros e vai trazer pessoas estranhas ao condomínio para dentro do mesmo, né? Então, aí tem a responsabilidade com segurança, com o transcorrer mesmo do evento, horário para começar, horário para terminar, onde vai acontecer. Então, como tudo, você tem que ter um preparo gigante anterior. Buscar pessoas idôneas, é lógico que você não consegue acertar 100%, mas você consegue fazer uma prévia de quem você vai colocar dentro do condomínio. Se você for com uma empresa como a Quitandinha, você pede todas as referências das pessoas previamente, cadastro... Tem que ser chato, né? Tem, sempre. O síndico tem que ser chato para colocar pessoas dentro do condomínio, porque se acontecer alguma coisa, a responsabilidade vai ser sua. Sim. Então, tem que ir nessa linha. Sempre pedir as informações antecipadamente.
aprovar ou permitir a entrada só de quem está na lista, de quem a empresa organizadora nos passou informações prévias. Ah, mas o fulano não pôde vir, eu vim no lugar dele. Não vai entrar. Acabou, entendeu? Ah, mas vai ficar sem. Hoje vai ficar sem, paciência. Melhor ficar sem ficar sem do que você entrar num risco de ter um arrastão no condomínio ou que alguém entre e colha informações para fazer um assalto futuro. A gente não sabe como que isso vai acontecer. E além disso, isso em conjunto com a empresa organizadora também, o local mais adequado, que não vai trazer danos aos bens do condomínio, não vai estragar uma estrutura. Exatamente, não vai estragar um móvel, um piso. Por exemplo, o pastel é uma coisa muito delicada, porque ele tem cheiro, ele tem fritura, lida com óleo, ele pode sujar o chão, danificar permanentemente. Então você tem que ter todos esses cuidados prévios para que o condomínio não saia perdendo, tenha só a parte boa, a parte ruim a gente consiga eliminar, exatamente. André, quais são os cuidados, quem está nos assistindo, que devem tomar ao buscar uma empresa para fazer esse tipo de trabalho no Brasil inteiro? Bom, inicialmente como o nosso síndico bem disse aqui, é você buscar uma empresa idônea, referências de outros condomínios. Acho que esse é o primeiro padrão, né? Depois você tem uma preocupação muito minuciosa com a documentação, né? Você averiguar junto à empresa organizadora a documentação de cada feirante que está presente ali. Não só a documentação como pessoa física, mas do trabalho que ele exerce, né? Você levar um cara para vender pastel lá e alguém passar mal comendo aqueles pastel, a responsabilidade é nossa como empresa organizadora e do síndico, né? Então você ter essa preocupação com a documentação de quem está lá dentro é de fundamental importância. Uma outra coisa que nós, como Quitandinha, temos um cuidado é em relação ao patrimônio do prédio, né? Então hoje, por exemplo, algumas das nossas feiras a gente cobre 100% do local com grama sintética, para evitar que você tenha o respingo. Porque muitas vezes não é da barraca de pastel. O condomínio come um pastel, pinga e caiu numa carrara branca, vai manchar. Né? Então a gente tem esse cuidado juntamente com o síndico, de escolher o local da feira com bastante calma. Uma outra questão é o uso do GLP dentro dos complexos, né? Eu sempre cito isso bastante. Ele é proibido, você ter o uso de GLP. E na grande maioria das feiras, acaba que se leva. Nós não, nós só trabalhamos com elétrico, tudo elétrico. Ótimo. Né? Então a gente leva toda a infra, conversa com a manutenção do prédio previamente, para ligar essas extensões, para que não haja nenhum tipo de problema durante o evento. Né? Preocupação com a limpeza, né? Então hoje, vou dar um exemplo, o nosso caldo de cana, todo o lixo do caldo de cana é dedicado para uma compostagem, já que é um lixo orgânico. Então, quando você for contratar uma empresa, você ter essas preocupações, que eu acho que partindo disso, provavelmente você vai ser bem atendido. Nessa linha do que ele falou, só para ilustrar, tem um condomínio que eu conheço que eles colocaram uma fritadeira de batata e ligaram direto no quadro. Eles derreteram o disjuntor de uma torre, a torre ficou 24 horas sem energia. Exato. Por falta desse cuidado prévio de mensurar a carga, de ter toda essa... tomar cuidado, já é um alerta que eu sempre faço, que o síndico ele não deve buscar o menor custo, e sim o melhor custo-benefício. Exatamente. Né? Então, porque às vezes o menor custo traz esse tipo de problema que você alertou. Rogério, a gente estava... tema polêmico agora, para a gente encaminhar o nosso final. A gente falou fora do ar sobre aprovação. Você tem feito com o conselho, toma a decisão e vocês implantam a feira, é isso? Eu não Isso é polêmico, né? Porque depende da convenção, Exatamente. O que diz a convenção, o que não diz. Alguns advogados defendem que tem que ser aprovado em assembleia, outros que não. Uma coisa meio complexa, não é o assunto de hoje, mas só para a gente dar uma palhinha sobre isso. Como a gente estava falando fora do ar, eu nunca peguei uma convenção que proibisse o evento dentro do condomínio. Mas, se isso vier a ocorrer, eu acho que o síndico deve, pelo menos, se precaver com uma assembleia de aprovação. Não é o correto, o correto seria mudar a convenção, mas aí tem um trâmite com um quórum mínimo que... 2/3. Exatamente, quórum mínimo 2/3, mas eu ia falar que era um quórum mínimo difícil de ser alcançado. Sim. Era essa linha que eu ia tomar. Mas, pelo menos, uma assembleia que mostre, em caso de judicialização daquele pedido, que a massa condominial
estava disposta a aceitar aquele evento dentro do prédio. O que eu tenho, desculpa até te interromper, o que eu tenho visto, e existem alguns condomínios que proíbem na convenção e que realmente aprovam em assembleia, e em caso vai a juízo, falam que malefício que eu estou trazendo para o condomínio, que custo eu estou trazendo para o condomínio. Então, você se resguarda, essa é a verdade. Porque uma coisa é assim, eu vou aprovar uma coisa que é contra a convenção e eu vou gastar R$20 mil. Pode ser que o síndico tenha que repor aquele dinheiro do próprio bolso, porque realmente não poderia fazer. Agora, uma feira livre, eu não sou advogado, não é assunto de hoje, mas que malefício que não ele pode trazer. Não causa nenhum dano. Que dano ele pode trazer, mesmo financeiro, investimento. Então, não é o assunto de hoje, mas eu queria que você... É lógico que você fale sobre lógico isso. que não nos casos de que eu citei antes, de um dano ao bem patrimonial, dano a um móvel, a um piso, não sei, isso deve ser reparado de alguma forma. Ou o síndico vai ter que responsabilizar a empresa organizadora ou a barraca que fez aquele dano. Isso, o condomínio não pode sair nesse prejuízo e tem que ser reparado sem ônus para os condôminos. Agora, nesse ponto, o que você falou, não traz nenhum dano, só traz benefício e você se resguarda com uma assembleia no caso de proibição. Não é o caminho correto, mas é uma via de se conseguir, uma via mais viável. Exatamente. André, um bom contrato também é importante, né? Sim, hoje nós não fazemos nenhum tipo de evento sem um contrato mínimo de 3 meses. Porque acontece muito de você chamar, você prepara toda aquela equipe, leva e o síndico fala assim, não, fizemos um teste, mas não funciona assim. Foi mobilizado toda uma equipe. Então, nós da Quitandinha só trabalhamos com um contrato mínimo de 3 meses e aí isso vai renovável. Voltando um pouquinho, um gancho nesse assunto que eu acho que é importante, acontece a maioria dos problemas quando o morador se sente no direito. Tá tendo uma feira, então eu vou descer lá para vender. Eu vendo bolos caseiros. E ele vai lá e simplesmente não pergunta a ninguém e monta lá a barraquinha de bolos caseiros. Mas como eu disse anteriormente, existe uma responsabilidade documental sobre aquilo. E eu, como empresa organizadora, fui contratada pelo condomínio para ser responsável pelo evento. Aí acaba que gera esse conflito entre o morador... Se eles podem, eu também posso. Exatamente. Né? Então, o que a gente faz? A gente sempre pede para o síndico nos indicar esses moradores que têm interesse. Perfeito. Até porque eu tenho parceiros que começaram assim e se tornou um negócio, acabaram indo com a gente para outros condomínios, né? Para que exista uma equidade, que simplesmente... Porque senão, desce o cara vendendo seguro, vendendo bijuteria, vendendo... E aí você perde o conceito feira. Perfeito. Eu queria fazer uma parte nisso também. Foi muito bem colocado. Sim. A partir... na minha gestão, a partir do momento que você tem um parceiro, no caso o Quitandinha, vamos dizer, você fechou um contrato com ele, a partir daquele momento ele é o responsável pelo evento. Você, lógico, tem que fiscalizar como síndico e tal. Então, eu não posso dar o bypass, passar por cima dele e colocar... Eu, por exemplo, vou lá, tem um amigo que vende... sei lá, esse vaso, eu coloco ele lá para vender, não. Você vai falar com o André vai te homologar e você vai entrar ou não. A responsabilidade é dele. Ou então você faz por conta própria, aí você põe quem você quiser e você também tem a responsabilidade toda de se der algum problema, você tem que assumir. Então, assim, a partir do momento que você colocou uma pessoa, você tem que ser parceiro e aquela pessoa tem que ser a responsável pelo evento. Então, eu tenho interesse de vender, você tem todo o direito de vender. Fala com o André e ele vai te impor as condições. Vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência de hoje vai para você, síndico ou gestor condominial, que não pensa na comodidade do seu morador. O condomínio tem que, quando possível, oferecer comodidades. Então, uma feira livre, você ter a possibilidade de comprar pão dentro do seu condomínio, obviamente que isso só é possível em condomínios de maior porte, mas é interessante e importante que você acompanhe a modernidade e que você traga facilidades para dentro do seu condomínio. Fica a dica. Rogério, muito obrigado. E a porta está aberta para você sempre. Eu agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição sempre que precisar. Eu que agradeço. André, muito rica a sua participação, assunto muito interessante. Obrigado.
Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a Feira Livre em Condomínio e de antemão já estão todos convidados aí a conhecer um dos nossos eventos. Agradeço e iremos, né? Sim. Você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos seus condomínios. Até semana que vem.